Bom, o que eu vou falar agora é importante pra caramba, tá? Foi o meu fechamento da segunda parte da ação penal privada. Qualificação do acusado e esclarecimentos para identificá-lo. Na verdade, assim, é quando eu não posso qualificar, né? Quando eu não sei realmente o nome, não sei nada, tatuagens, não sei nada dele. A questão mais importante é essa. Então eu falei, eu preciso dizer quem é a pessoa, minimamente, ainda que eu não saiba o seu apelido, né, do sujeito. Exemplo, fulano de tal é conhecido como Pezão, aí fica fácil. E que pode ser encontrado no lugar tal, sua característica é tal, tatuagem, tal, não sei o que, tem uma perna mecânica, manca de uma perna, enfim. Bom, o Ministério Público pode pedir diligências porque ele vai ser citado, né, com as características. Eu posso não saber o nome dele, CPF e RG, mas se eu sei as características dele, se eu posso até identificar, né? Colocar um paredão ali, é aquele ali, tá, aí beleza. Bom, se eu não tiver nenhum dado, aí eu terei uma, aí o problema é quando eu não tenho condições, ou porque estava escuro, enfim, eu botei um capuz na minha cabeça, ou seja, quando eu não tiver nenhum dado, aí eu não terei uma condição da ação para mover uma ação penal privada, né? E nem o Ministério Público pública, né? Ação pública, como é que eu vou a condição da ação? Pois eu não consigo identificar quem é a parte, né? A ação penal pública é quando, no caso, você não sabe, tem até materialidade, mas não tem autoria, né? Pô, tem a condição minimamente da autoria é você saber as características da pessoa, né? Se você tem a materialidade aconteceu, houve um estupro, tá? A materialidade teve. Agora, a autoria, não sei. Pô, mas você não arranhou ele, não machucou, não viu se tinha alguma tatuagem, alguma. Pô, não vi. Aí, cara, condição mínima da ação, né? Acontece muito nos crimes de estupro, quando não é praticado por uma pessoa conhecida, né? Nesses casos, encerra-se o inquérito, manda para o promotor e este até tenta. No caso, quem que mexe com o inquérito? A autoridade policial, na figura do delegado, né? Nesses casos, encerra-se o inquérito policial, porque não tem como ter tem a materialidade, que é o estupro, mas não tem a autoria, né? Manda para o promotor e o promotor até tenta oferecer a denúncia, mas o juiz indefere, rejeita liminarmente a denúncia. Rejeitar liminarmente, lembrando, artigo 395, né? Código de Processo Penal, rejeição liminar ou rejeitar liminarmente, coloca lá no teu Código de Processo Penal. Se passar pelo crivo do artigo 395, ou seja, não teve uma rejeição liminar, não teve, aí no caso o juiz vai citar, né, o indiciado, ainda não é réu só depois que move a ação, vai indiciar o indiciado, né, o acusado, para ele em 10 dias responder a denúncia que o Ministério Público está dizendo que ele cometeu. Se depois dessa justificativa, né, resposta à acusação, o juiz não se convencer do réu do que ele escreveu, aí, meu amigo, artigo 396-A, 397, que é o segundo crivo, que é aquela absolvição sumária. Se ele deu lá a resposta à acusação e falou assim, essa resposta aqui não está com nada, então vou aceitar essa denúncia do Ministério Público e vamos começar o processo penal. Aí passa a ser o quê? Réu. É o caso do juiz, aqui ó, juíza aceita a denúncia e João de Deus vira réu por abusos sexuais, tá? Aqui foi o que eu li hoje no Instagram, tá lá, juíza aceita. Na verdade, esse aceita recebe. Aí eu até coloquei, o Ministério Público, através do seu representante legal, o promotor de justiça, ofereceu a ação penal pública. A juíza recebeu a denúncia após ter analisado os artigos 395 do Código de Processo Penal, que é a rejeição preliminar, e 396-A e 397 do CPP, a absolvição sumária, né? Então, após esses dois crivos aí, ela na verdade não aceitou, né? Ela recebeu a denúncia, tá? Quem oferece é o Ministério Público, beleza? Então tá, isso que eu vou falar agora também é IPC, importante pra caramba, tá? Caveira, tá até aqui uma caveirinha, não sei se vai dar pra mostrar, tem até uma caveira aqui, dá pra mostrar aqui?
uma caveirinha pequenininha? Tem lá uma caveirinha aqui, tá? Isso porque é importante pra caramba. IPC, faltou só botar o IPC. Quando nós estudamos inquérito policial, né? Motivo para estudo também no nosso canal, nós vimos que o promotor de justiça, quando recebe os autos do inquérito policial, que quem faz é o delegado de polícia, se perceber que falta algum elemento, ele pode pedir previamente novas diligências ao delegado, né? Antes de oferecer a denúncia ao magistrado, porque senão senão não vai ter justa causa para promover a ação penal. Tá ok? Ele tem que ter aquela justa causa que nós já falamos sobre a justa causa anteriormente, né? Foi até na ação penal pública, justa causa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, agora que eu vou querer, não vou achar. Aqui. Justa causa. Bom, eu não vou achar, mas já foi falado. A justa causa já foi falado, tá? A justa causa está lá na ação penal pública e também no início da ação penal privada. Eu falei, já estava até bisurado, né? Pô, cara, agora eu não vou achar mesmo, né? Mas já está aí, condições da ação, tá? Agora eu não vou encontrar, né? Aquele JC, LIP e JC, aquele mnemônico que eu já tinha falado, ok? LIP e JC, né? Justa causa, beleza? Mas já está no nosso, porque eu não estou achando aqui no material, mas o material está muito riscado, tá? Mas já tem aqui, ó, LIP e JC. JC é condição específica, indício de autoria e materialidade, fumus communis delicti, fumaça do cometimento de um delito. Achei, vou até marcar aqui a folha aqui, graças a Deus. Beleza? Graças a Deus. Bom, exposição do fato criminoso, tanto na denúncia quanto na queixa-crime. Qualificação do acusado, tanto na denúncia quanto na queixa-crime. Tipo penal, é preciso qualificar aquela conduta como correspondente a algum tipo penal. O tipo penal é previsto nos artigos do Código Penal, parte geral, parte especial, enfim. Ainda que possa ser desclassificado ou reclassificado durante a ação penal. Eu não posso dizer, abre aspas, foi isso ou foi aquilo. Não pode ter essa alternância de posição. Eu tenho que dizer que essa conduta se amolda a um fato, né? Eu faço a subsunção. Ou seja, subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em abstrato e a adequação de uma conduta ou fato concreto. Norma-fato e a norma jurídica. Norma-tipo. É a tipicidade no direito penal. Eu digo qual é a conduta e faço a tal subsunção do fato à norma. Subsunção quando o caso concreto se enquadra, se amolda à norma legal em abstrato. Ok? Qual é a conduta, ou seja, quando eu faço a subsunção do fato à norma, qual é a conduta e a norma penal diz qual o dispositivo normativo que se enquadra em tal conduta. Ou seja, eu digo qual é a conduta e faço a tal subsunção do fato à norma. Qual é a conduta e a norma penal diz qual é o dispositivo normativo que se enquadra tal conduta. Ficou melhor. Rol de testemunhas, quando é necessário. O rol de testemunhas é um elemento facultativo dessas peças processuais, né? Essas peças processuais, peça inicial acusatória, tanto denúncia quanto queixa-crime, ok? Entretanto, se o Ministério Público ou o querelante, vítima, ofendido ou seu representante legal, né, não disserem quem são as testemunhas, logo no início, perdem o direito de fazê-lo. Acontece que no curso do processo, outras testemunhas poderão ser ouvidas que não estarão neste rol, porque serão aquelas testemunhas referidas, né, ou referenciadas. Exemplo, o delegado está ouvindo uma testemunha sobre um crime de sonegação de contribuição previdenciária e eu tenho uma testemunha que trabalhava, né, no setor de contabilidade da empresa e diz que,
quando fazia o recolhimento do INSS para os funcionários, ou seja, recolhia do salário dos funcionários, mas não repassava para o INSS. E quem era responsável por essa operação era o contador da empresa. Aí, o Ministério Público vai querer saber quem é esse contador. Onde é que ele pode ser encontrado? Aí você solicita outra testemunha, no caso, o contador da empresa, que não foi originalmente arrolada, né, no rol das testemunhas, ou seja, foi arrolada depois, durante o processo, porque ela é uma testemunha referida ou referenciada, né? Teve aquele rol de testemunhas, mas aí essas testemunhas aqui não é interessante. Interessante é, nesse caso hipotético que eu falei aqui, é o contador, que não estava rolado no primeiro momento, mas vai ser rolado no segundo momento. Bom, testemunha referida. Pode ocorrer que, através de testemunho de determinada pessoa, o juiz ou a parte entenda de convocar pessoa por esta referida. Por isso que é testemunha referida ou referenciada. Trata-se de testemunha referida, que pode ser ouvida de ofício, né? De ofício pelo juiz, ou a requerimento das partes. Requerimento é um pedido, né? Isso está lá no artigo 418, inciso 2, da Código de Processo Penal. O momento em que deve haver o requerimento de oitiva, ouvir, né? Oitiva de testemunha referida é a audiência de instrução de julgamento, muito embora a lei não seja expressa nesse sentido, né? Então a gente já sabe que a testemunha referida ou referenciada é aquela que em um primeiro momento não foi arrolada, né? Para ter sua oitiva, para o juiz ouvir ou as partes, enfim. Tá? E durante o processo ela é solicitada. Mas se eu não trazer, né, não trouxer, né, fica melhor, um rol de testemunhas logo no início, vai haver preclusão e eu não poderei pedir outras testemunhas, com exceção das testemunhas do juiz, no caso o juiz solicita, né? Porque no processo penal o próprio juiz, se entender necessário, pode mandar intimar algumas testemunhas. Importante pra caramba. Bom, são o que a gente chama de testemunha do juízo, ou seja, o juiz chama testemunha do juiz, mas o termo correto, né? Testemunha do juízo. Bom, e aqui cabe, claro, uma crítica ao processo penal brasileiro, porque quando o juiz começa ele mesmo a produzir prova, ele está deixando de ser imparcial, né? Para ser parte do processo. E isso é um dos problemas do nosso processo penal brasileiro. O processo penal brasileiro, em teoria, ele é acusatório. Entretanto, tem vários elementos ainda de processo penal inquisitivo, onde o juiz participa muito ativamente, né? No momento em que o juiz pode ter testemunhas, que são as testemunhas do juízo, então a mesma pessoa que julga é a mesma que produz prova. Isso aí é um equívoco, né, do nosso processo penal. Essa atividade, né, ativa do magistrado. Isso aqui é processo penal aquisitivo e não acusatório. Lembrando que no acusatório tem as divisões das tarefas. Bom, essa é uma das críticas que se fazem ao processo penal brasileiro. Lembrando, mais uma vez, que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40, época da ditadura Vargas, ditadura civil, enfim, nem vem ao caso. Requisitos específicos da queixa-crime. Bom, é a procuração com os poderes especiais, mas o nome do querelado. Não é do querelante. Querelado é aquele que você está dizendo que cometeu o crime. Ah, mas eu não tenho o nome dele, mas tem o apelido, tem as características, enfim. Né? E o fato narrado, que é a circunstância do crime, somente na ação penal privada. Não precisa passar a procuração para o Ministério Público, porque ele, né, no caso, estamos falando de queixa-crime, no caso, o particular, né, ele é o titular, né, a pessoa, a vítima, o ofendido, titular da ação penal. Bom, quando começa a ação penal? No oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Quando começa o processo penal? Com o recebimento da denúncia. E aí existe aquela divisão doutrinária, mas já falamos sobre isso. Recebimento da denúncia passou pelo primeiro crivo, artigo 395, que é aquela rejeição liminar. E depois que foi citado o réu justificou, tem 10 dias para isso, para justificar a acusação que está oferecendo ao Ministério Público, ele vai passar pelo segundo crivo, que é o 396A e 397, né? Que é aquela absolvição sumária. Se não passou pela absolvição sumária, nós vamos ter o processo penal e aí o indiciado, o acusado, passa a ser réu. Tá ok? Enfim, o que tem mais aqui? Bom,
Já falamos sobre tudo. Ministério Público pode aditar queixa-crime? Sim, se for uma ação penal privada subsidiária da pública. Se for uma ação penal privada, não. Mas se for uma ação penal privada subsidiária da pública, ele pode aditar a queixa-crime. Ele pode, inclusive, rejeitar a queixa-crime, afastar, né? E ele, o Ministério Público, oferece uma nova peça inicial, que é a denúncia dele. Aí já não é mais ação penal privada subsidiária da pública, é ação penal pública. Tá ok? Incondicionada, porque precisa da autorização da vítima ou do ofendido. Ok? Tá ok? Beleza? E aqui ficamos com a ação penal privada. Beleza? Um abraço, até o próximo encontro. Lembrando que vai ter também no nosso canal aí inquérito policial, sem contar da introdução ao estudo do processo penal, que também é importante, né?